Olá pessoal, mais uma sexta-feira, mais um programa Thaís de Episol. E hoje eu preparei para vocês essa peça, que é uma peça que é com aproveitamento de retalhos. É uma peça a gente consegue trabalhar em si todos aqueles restinhos de tecido que a gente tem em casa aí. Mas antes da gente começar nossa aula, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo do vídeo vai ter o botão inscrever-se. Clica nele, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que tiver um vídeo novo, tiver uma aula nova, você vai receber uma notificação no seu celular para te avisar que a gente tem alguma novidade, alguma dica boa, nova, com alguma instrução, com algum conhecimento novo para você, para o seu trabalho, para o seu dia a dia ali, tá bom? E antes de começar a nossa aula, quero trazer para você a nossa mensagem do dia. A mensagem que eu trouxe para vocês hoje está no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 3, e diz assim: Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Esse versículo, no contexto dele em si, no contexto da palavra de Deus, ele fala de João Batista, que João Batista viria preparar os caminhos do Senhor. Ele viria antecedendo o Salvador, que no caso que é Jesus. Mas se a gente trouxer ele à luz nos dias de hoje, diz assim: vós que clama no deserto. Se a gente parar para pensar que hoje em dia, com tudo aquilo que o mundo oferece pra gente, de oportunidades para poder desgarrar, sair dos caminhos de Deus, a gente está clamando do deserto, a gente é uma voz que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. Há 2000 anos atrás, João Batista veio preparar os caminhos de Jesus para que ele pudesse vir como único e suficiente Salvador. Só que hoje em dia a gente tem que continuar preparando os caminhos do Senhor, porque toda vez que a gente constrói pontes, o mundo constrói muros. Quando a gente constrói pontes para levar alguém a Deus, o mundo de alguma maneira tenta construir um muro no meio dessa ponte para que essa pessoa não chegue até Deus. Então, a gente nos dias de hoje tem que continuar sendo a voz que clama no deserto. A gente tem que continuar sendo a voz que fala: luz do mundo, sal da terra. Temos que continuar sendo assim, porque sendo cristão, a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. E somente demonstrando aquele amor de Cristo pelos outros, que a gente vai conseguir ser a voz que clama no deserto e conseguir de verdade preparar os caminhos do Senhor, endireitar as veredas do ermo do nosso Deus. Tá bom? Eu sempre peço para vocês levarem esse vídeo a mais duas ou mais pessoas, para que, além do patchwork, de uma capacitação, de uma especialização, a pessoa ela consiga conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus e se interessar por ela. Isso que eu dou aqui é uma gotinha, mas é uma gotinha que de gota em gota ela começa a encharcar, ela começa a molhar, ela começa a se tornar uma enchente boa, uma enchente de Deus, tá bom? Gente, vamos para nossa aula agora. Vou deixar a Bíblia aqui do lado, se deixar a gente fica a aula inteira falando dela. Separar tudo certinho aqui, mas vamos para a aula. Aqui eu preparei para vocês, é uma manta. Essa manta, ela tem mais ou menos 1,5 m por 1 metro, ela é de um tamanho bom. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu fiz essa manta em uma tarde. Eu dei aula de manhã, cheguei no ateliê à tarde, e uma sentada à tarde, mais ou menos da 1 até as 4 da tarde, eu deixei ela toda pronta, o topo. Não quiltado, lógico, mas deixei o topo todinho pronto. Ela é muito rápida de se fazer e vocês vão entender o porquê. Os quadradinhos, se vocês olharem, ele tá todo espaço dentro dela, tá todo espaço dentro da colcha, dentro da manta. Vocês podem fazer uma colcha rapidamente com essa técnica, porque a técnica me propicia isso, de ficar tudo espalhado. E no fim da aula eu vou trazer para vocês algumas sugestões de cores e de formas de trabalhar também, tá bom? E a gente vai começar da seguinte maneira. Eu tenho aqui, eu só vou livrar aqui em cima para vocês, para poder colocar aqui para vocês entenderem as medidas e o que a gente utiliza. Para esse que eu vou trabalhar aqui com vocês, eu cortei faixas aleatórias de tecido de mais ou menos 60 centímetros por 5, tá? Mas aqui na manta eu utilizei faixas que tinha desde 1 metro até mais e faixas de 20, 10 centímetros. Então vocês vão observar que tem
tecidinhos que estão bem próximos um do outro por causa disso, porque as faixas eram variadas. Esse passo a passo que eu estou preparando para vocês é com tecidos de um tamanho só, é quase que um tamanho padrão, tá bom? Então eu vou utilizar faixas variadas. Aqui eu peguei mais tecidos, que como eu já tinha essa em tons bem mais outonais, é uma ótima sugestão, porque já que o outono está entrando, preparar uma peça dessa para decorar a casa. A gente já veio aqui, umas 2 semanas atrás, a gente deu aula daquele painel com abóboras, já indo de encontro com o outono. E agora eu estou trazendo essa peça, mas vocês também podem fazer em cores variadas, cores pastéis para quarto de bebê, por que não, né? E aqui eu trouxe, ó, com tecidos mais lilás, cores mais puxado para o rosa, cores mais... Hoje em dia eles chamam de tons mais doces, ó. Cinza, para dar uma quebrada nessas cores todas, outro tom de lilás, um floralzinho, uma outra cor. Então essa aqui ela vai ficar bem colorida. Eu até trouxe um passo dela bem colorido para vocês verem. Tem um floral bonito aqui também. E vou trabalhar com quadradinhos de 5x5. Então aqui eu já tenho uma quantidade boa desses quadradinhos de 5x5 cortados. E como a gente vai iniciar? Eu vou deixar aqui do lado o passo. Deixa eu separar aqui o cortador. Aqui eu vou vir na máquina e vou arrumar a margem de costura daquela maneira que a gente já está acostumado, com meio centímetro. Então eu vou pegar com a margem de costura e vou levar ela todinha pro meio centímetro aqui, ó. Venho, coloco ela todinha pra direita. No pet, no caso, como a gente está costurando uns quadradinhos pequenininhos, eu gosto até de diminuir um pouquinho o ponto. No caso, a minha máquina aqui, ela vai ficar com 2 no comprimento e 7 na largura, porque é quando a agulha vai todinha para a direita, tá bom? E aqui eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir, vou colocar o direito com direito, eu tô com tecido aqui um neutrinho, um floralzinho bem bonitinho, ó. Vou colocar direito com direito. Vou lá na máquina e vou costurar. Vou continuar aqui na máquina e já vou fazendo o seguinte, que a gente chama de fazer bandeirolas. Eu já venho, posiciono o próximo, ó. Venho aqui, nem levanto o pezinho, ó. Já vou costurando, ó. Coloco em seguida, venho, pego o próximo, já vou costurando. Eu vou fazer isso aqui por mais umas 2, 3 vezes, para vocês já ficarem... Já pra gente já ter um passo a passo montado aqui. Uma partezinha de um passo a passo montado. 3, vamos pegar um batik aqui, porque eu sempre gosto muito de trabalhar com batik. Pena que no Brasil a gente tenha pouca opção de batik. Aqui posiciono. E vou pegar esse turquesa aqui, só pra fechar. Isso aqui é muito bom, pessoal que tem costume de ir para fora do Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles têm uns kits de tecido chamados Jelly Roll. O Jelly Roll é um rocambole realmente de tecido. Então ali vem 12, 16, 30 faixas de tecido de cores variadas. Então vocês podem aproveitar aquilo. Tem muita gente que compra e não sabe como trabalhar. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou separar um do outro. Vou nem usar tesoura. Vou direcionar tudo pro tecido escuro. Vou direcionar todos para o tecido escuro. Venho aqui, vou direcionando. Venho direcionando com a unha mesmo. Depois pode passar a ferro. Direciono. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu tirar essa linha, já vai limpando todos os fios que ficam. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar uma próxima faixa e vou colocar aqui em cima. Vou de novo lá na máquina e vou costurar isso aqui com mais uma margem de meio centímetro. Tiro. Direciono de novo pro mais escuro. Agora o que eu vou fazer? Eu tô com 2 pontas, vou mostrar aqui pro vídeo, ó. Tô com 2 pontas sem o quadradinho. Então eu vou pegando agora os próximos, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou na máquina. Vou costurar.
tira o excesso, direciona sempre para o mais escuro. No caso aqui, a gente, por hipótese nenhuma, vai direcionar para o neutrinho, tá? Pego um próximo aqui com um tecidinho, direito com direito. Aqui, ó, direito com direito. Costuro, já limpo, corto ali na lateral. Eu vou direcionando. Eu vou fazer mais um aqui pra gente finalizar com aquele passo que a gente trabalhou. Deixar todos costuradinhos. Vou costurar aqui agora o azul. Ó, de novo. Costurei. E vou colocar aqui por fim o nosso batique para finalizar. Geralmente eu não começo com um quadradinho e não finalizo com um quadradinho. Os tecidos ficam sozinhos nas pontas. Os quadradinhos ficam durante todo o entremeio, mas sem ficar nas pontas. Pode colocar também, não é uma regra. Todos os meus passos que eu preparei aqui eu trabalhei dessa maneira, tá? E vocês podem alternar também a largura das faixas, então não tem que ser necessariamente só de 5 centímetros. Então vocês podem utilizar faixas de outros tamanhos. Venho, corto e direciono pro mais escuro novamente. Agora, como eu vou dar, deixa eu livrar isso aqui, como eu vou dar continuidade pro meu trabalho. Aqui eu tô com uma faixa curta. Para fazer uma manta igual essa aqui, vocês vão precisar construir em metros, mais ou menos uns 100, 120 metros de faixas assim, costuradas uma na outra. E vai costurando, vai fazendo aquele monte do lado e vai costurando. O que vocês vão fazer agora? Vai colocar direito com direito. Bem certinho, ó. Vai vir. Vai olhar se as faixinhas vão ficar muito confrontando uma com a outra. Não vai. Vai ficar essa alcinha no final. Então o que vocês vão fazer? Lá na máquina, vocês vão vir aqui, ó. E vão costurar de fora a fora. Eu vou costurar isso aqui porque eu já tenho um passo mais adiantado, mas eu vou costurar isso até o final para vocês verem como que a gente dá continuidade. Venho, ajeito um pedacinho, costura. Ajeito um pedacinho, costura. Ajeito mais um pedaço e vai costurando. Toma cuidado das margens de costura que estão lá embaixo, não dobrar, para não fazer aquela orelhinha que fica uma para cada lado. O que pode parecer que não, mas o avesso é bem importante no pet, porque na hora de quiltar não atrapalha a gente, não fica aquele acúmulo muito grande de tecido. Vem aqui, vou costurando. Sempre ajeito. Detalhe, aqui a gente sempre ajeita de modo que eu vou colocar um sobre o outro. Eu não tô vendo o tecido de baixo. Se eu virar eu não vejo de cima, mas eu não puxo. Nunca puxo uma carreira e deixa a outra ali. Sempre vai posicionando uma sobre a outra. Segura firme as duas, sem puxar. E vai costurando. Porque às vezes o trabalho fica um pouco embabadado. E o embabadar o trabalho é quando a gente puxa uma das camadas. Eu venho. Costuro. Venho aqui. Vou posicionando e vou até o final. Quase chegando lá. Terminei. Aqui agora eu fiquei com uma faixa que ficou metade da que eu tinha anteriormente. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou posicionar ela aqui em cima. Vou vir com a régua
E vou tirar aqui o mínimo de tecido, ó, bem pouquinho. Com cortadora, venho e tiro esse mínimo. Só para eu poder abrir aquela dobra que fica. Aí eu vou abrir ela, já vou fazer isso aqui, ó. Vou direcionando tudo para um lado só. Venho. Aqui eu estou direcionando com a unha, depois vocês podem direcionar ela com o ferro de passar, até deve, porque fica mais bem assentado, tá? Aqui. Aí agora qual que é o próximo passo? Dobrar de novo ao meio, costura. Vai dobrando e costurando quantas vezes quiser. Eu tenho um passo mais adiantado aqui, que já está dessa forma. Vou abrir ele aqui para vocês verem, ó, já tá dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio. Aqui. Dobrei ele aqui. E vou lá na máquina e vou passar mais uma costura. E vou costurar de ponta a ponta. Chegou no final, abro. Se eu quiser uma peça desse jeito, vocês vão costurando até chegar a esse tamanho mais ou menos. Aqui eu não tenho como falar para vocês a metragem que eu utilizei para fazer essa peça. Mas eu tenho certeza que foi pelo menos uns 120 metros de faixa. Então isso aqui tem muito tecido aqui. Foi costurado, costurado, costurado muitas e muitas vezes. Então foi pelo menos uns 120 metros. Vocês podem ter certeza disso. Aí, se vocês quiserem fazer um caminho de mesa, o que vocês vão fazer? Vocês não vão parar numa certa altura. Vocês continuam dobrando e costurando, porque aí ele vai ficar retangular nesse sentido. Não pra cá, mas pra cá. Eu até preparei um, que depois vai ser feita a aplicação de melancias nele. Ele ficou dessa maneira aqui, ó. Isso aqui vai ser para um caminho de mesa, tá? Ó. Então aqui eu continuei. Eu não cheguei a uma etapa e parei. Eu fui continuando, costurando e cortando. E eu preparei um outro de uma outra cor, que é em tons laranja, vermelho. Só que eu inverti, eu coloquei os quadradinhos com tecido preto. Então ficou com uma proposta bem interessante também, ó. Esse aqui. Olha que bonito que ele fica no vídeo. Tá? Então, essa técnica dá para trabalhar muita coisa. Tudo que a gente tem de retalhos em casa, faixas, porque sobra muita faixa, a gente faz muito recorte, às vezes sobra um pedacinho, terminou, vai lá e já fatia, tá? Então sempre façam isso. Terminou de cortar, já fatia em faixas de 5, 6 centímetros. Esse aqui são faixas de 6 centímetros. Esse, o nosso trabalho, e esse do passo a passo eu utilizei 5. Então você pode alterar o tamanho da faixa que você quiser, tá bom? Gente, antes da gente encerrar a aula... Ah, só falando uma coisa, o que eu fiz? Para não ficar confuso. Eu coloquei uma borda em toda a volta de 5 centímetros na cor branca e finalizei com uma faixa de 15 centímetros no tecido batik verde escuro. E aí eu quiltei ela, coloquei ela em cima de um tecido xadrez, fiz o quilt. Não vai dar para vocês verem porque o tecido é xadrez, então ele esconde um pouquinho o fio. Mas eu quiltei ela, tá? E ficou esse resultado bem bonito. Depois a gente, como vocês viram no início da imagem, tem a imagem dela no destaque, tá bom? Antes de finalizar a nossa aula, quero agradecer aos nossos parceiros de hoje. Quero agradecer a Casa das Máquinas. A Casa das Máquinas é nosso fornecedor aqui de todo o material que a gente necessita para costura, régua, cortador, base de corte, linhas, toda a parte de manutenção em máquinas. As linhas de quilting que eu utilizo são todas da Casa das Máquinas. Então, se você quiser mais informações sobre todos os materiais e acessórios que a Casa das Máquinas tem, acesse casadasmaquinascostura.com.br ou ligue 019 3232 6544 ou 3232 6054. Quero agradecer também a Shuminoye Brother, em especial o Wilson Evaristo. A gente trabalhou com a nossa máquina Brother aqui hoje, que é uma máquina robusta, potente, aguenta aí, a gente já viram, a gente quiltou já várias vezes nela. Então é uma máquina que é pro dia a dia em si. Então, se você entrar em contato por esse telefone que está aparecendo no vídeo, que é o 19 99108 0148, pode mandar o WhatsApp, tá? Esse número também é o WhatsApp. E falar pro Wilson Evaristo que você pegou a dica aqui comigo no meu canal, você vai receber no seu e-mail, inteiramente grátis, 27 projetos virtuais que dão um valor de mais de R$450. Então, comprou a máquina, entrou em contato com o Wilson Evaristo, falou que pegou a dica aqui comigo, você automaticamente vai receber um e-mail com todas essas apostilas, com todos esses projetos, tá bom? Então não fique de fora.
Tenho certeza. Você já vai comprar uma máquina e já vai receber todo o material didático para você continuar o seu trabalho aí na sua casa. E por fim, quero convidar vocês a acessar a minha loja virtual, que é o ataidedepsol.com.br. Desde semana passada, tá tendo um produto super interessante, o pessoal tá já fervoroso, tá entrando lá, a gente já tá com bastante alunas, graças a Deus, graças a vocês também, são os nossos cursos de capacitação online. Nos nossos cursos de capacitação online, você virá assinante, você paga ali a sua mensalidade, lá tem todo o regulamento, tudo certinho, você vira assinante e você tem aulas particulares que duram aí 2, 3, 4 horas divididas em módulos. Você não vai aprender simplesmente peças, você vai aprender patchwork, você vai aprender quilting, você vai aprender a pintura sob aplicação. Então não fique de fora. Todo sábado a gente está fazendo lives, então amanhã provavelmente a gente vai ter uma live lá no Facebook para a gente falar sobre as aulas que está tendo. Já tem uma aula disponível para vocês, então acesse ataidedepsol.com.br, lá vai ter uma abinha de cursos. Você clica nela, vai ter um link que vai te direcionar para a plataforma. É aula fechada. Você, além de fazer aula fechada, você vai interagir com todas as outras alunas. A gente vai ter uma hora no dia que a gente vai sentar para conversar, tirar dúvidas. É aula particular, 100% online, aí na sua casa. Você vai poder fazer a hora que você quiser, onde você estiver, tá bom? Então acesse ataidedepsol.com.br e além disso você vai encontrar projetos, réguas, os moldes das peças que a gente trabalha aqui no programa. Então não deixa de acessar ataidedepsol.com.br. Espero que vocês tenham gostado das aulas, da aula em si. Semana que vem a gente volta com mais um passo a passo, bem caprichado, bem bonito para vocês. Que Deus abençoe muito, muito vocês e até lá.